Muitos alunos, quando começam a estudar inglês, já começam a pensar, gostaria de pensar mais em inglês. Se esse é seu caso, você quer pensar em inglês e não sabe como praticar, esse pensar em inglês, fica aqui comigo que eu vou ensinar alguns exercícios simples, práticos, para você começar hoje mesmo aí na sua casa a pensar mais em inglês. Eu sou a Priscila e toda semana trago aulas e dicas para ajudar você rumo à fluência em inglês. Quer aprender inglês comigo? Muito simples, fácil também. É só clicar aqui no link abaixo da descrição e as vagas para as minhas aulas individuais estão abertas. Foco naquilo tudo que você precisa para alcançar a fluência em inglês. A melhor forma da gente começar a pensar com mais frequência em inglês é ter mais contatos, Contato com o inglês todos os dias, através dos nossos estudos, de filmes, séries, podcast, Tudo aquilo que você puder ouvir em inglês, isso vai fazer você se familiarizar, se acostumar mais com o inglês e automaticamente você vai começar a pensar mais em inglês. Então, além do contato todos os dias, eu também gosto de dar para os meus alunos o exercício de dictation, O que é dictation, Traduzindo ao pé da letra, ditado. Eu sempre coloco para os meus alunos uma frase, algumas frases em português e peço para eles traduzir. Esse exercício é ótimo, Então, força ali o aluno a traduzir, ali a frase para o inglês e você automaticamente vai pensar em inglês, Então você vai forçar o seu cérebro a pensar em inglês, a praticar a estrutura ali do inglês para montar aquela frase. Então, por exemplo, eu peço para ele assim: traduz essa frase: eu estou procurando a minha chave. Vou deixar até um desafio para você, Então, tenta aí pensar em inglês. Como que você diria essa frase em inglês? Deixa aqui nos meus comentários aqui que eu vou estar corrigindo aí vocês, tá? Então, já faça esse exercício. Então, pega algumas frases aí, Seja do seu livro de inglês ou pensa em português e escreva no caderno. Agora, traduz aqui em inglês, Então, se você não sabe, ficar com dúvida, vai lá no Google Tradutor, vê se você traduziu corretamente. Mas primeiro, pensa aí, hein? Põe a cachola aí para pensar. Depois que você já tentou traduzir, aí você vai lá no Google saber se tá certo ou errado, ok? Caso você não tenha um professor aí, ok? Então, esse é um bom exercício para você praticar. Faça reserva aí uns 15 minutinhos, escolha aí 5 frases, vai tentando traduzir para você pensar em inglês. Agora, se você é uma pessoa mais, tá no intermediário ali, avançado, às vezes as frases ficam um pouco muito fácil, não é? Comece a escrever sobre alguma coisa, Sobre a sua rotina. Por exemplo, hoje você aprendeu sobre comida, os vocabulários de comida. Então, tenta escrever um pequeno texto, não precisa ser um texto enorme, um livro aí, escrever um livro, mas um pequeno texto aí, falando sobre as comidas que você gosta, o que você gosta de cozinhar, eu aprendi vocabulário sobre o tempo, a previsão do tempo. Então, escreve aí: nossa, eu gosto muito da estação do outono, quando está chovendo eu gosto de fazer isso e aquilo, e começa a traduzir, a escrever um pequeno trecho ali de uma redaçãozinha ali, e você vai fazer esse exercício de pensar em inglês, mas Priscila, quem vai corrigir esse pequeno texto para mim? Você pode escrever em inglês e jogar no chat GPT, Você vai falar: olha, eu escrevi esse texto, por favor, corrija aqui para mim o que está certo, o que está errado em inglês. E ela vai corrigir para você, vai apontar os seus erros ali. Então, ela mostrou, se você errar alguma coisa, ela vai mostrar, você conserta, leia bastante para fixar aquela estrutura que você errou, para você aprender como se escreve, ok? Então, esse é um jeito também de praticar
pensar em inglês, né? Não tem segredo, né? Pensar em inglês, ao invés de pensar em português, começa a pensar em inglês. Outra forma também é quando você tá lá sentado no ônibus, voltando da escola, do trabalho, e com certeza você é atacado aí por vários pensamentos, né? Então, aí é um momento também de não pensar em português, começar a pensar em inglês. Ah, tá chovendo, né? Tá pensando lá na vida. O que eu vou fazer para a janta? Começa a pensar em inglês, né? O que eu vou fazer para a janta, né? O que eu vou cozinhar isso? O que eu vou fazer depois do jantar? Então, tudo aquilo que você estiver pensando, vai também se esforçando ali para você pensar em inglês. Ou você tá lá no ônibus, no carro, começa a olhar ao seu redor, né? Começa a narrar as situações que está acontecendo ao seu redor. Ah, uma pessoa caiu. Como que fala uma pessoa caiu em inglês? Nossa, está chovendo lá fora. Como fala está chovendo lá fora? Então, traga essas situações aí do seu dia a dia que você vivencia e começa a traduzir para o inglês. Isso também é um ótimo exercício aí para forçar aí a sua cachola aí a pensar em inglês. Então precisamos sair um pouco da nossa zona de conforto. Às vezes você vai lá para a escola, fica ouvindo o professor falar, faz aquele exercício lá. Então vai além, né, do que você aprende na escola. Traga o inglês para o seu dia a dia, fazendo esse simples exercício aí que eu comentei aqui. Então, saia da sua zona de conforto, né? Tá no ônibus, pense em inglês, né? Tá em casa lá, viu alguma coisa na televisão, né? Viu aquela notícia, tenta falar em inglês sobre aquela notícia, contar, como se estivesse contando para alguém aquela notícia. Então, tudo isso vai forçar o seu pensar em inglês, né? Para a gente começar a pensar, a gente precisa sair da zona de conforto. E quanto mais você treinar esse exercício de pensar em inglês, mais isso também vai te ajudar na sua fala. Então, quando você precisar falar, se você está treinando bastante pensar em inglês, né, traduzindo frases aí na sua cabeça, quando você precisar falar, rapidinho você vai conseguir, não vai ficar assim, como que fala isso mesmo? Sabe quando você fica lá dando umas pausas, né, pegando palavras, tentando lembrar palavras, né? I work today. Aí começa a falar igual índio, né? Então, esse exercício de pensar em inglês é muito importante para a gente também falar com mais rapidez, com mais naturalidade. Então, pessoal, se você gostou dessa dica de hoje, se você já faz alguma dica dessa, deixa aqui nos comentários, né? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e também deixa aqui nos comentários quais assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui, quais tipos de aula você gostaria de aprender. Espero você na próxima aula. Bye!